Vai na zona baixa, para o Sudacó, faz a bola chegar lá, Sabelval, recebe à vontade, Sabelval, olha para a área e faz o cruzamento, atenção perigoso, chegada do Barreiro, cabeçamento, gol! Anísio! Anísio! É do menino, outra vez, é a primeira vez que toca na bola, marca o gol! O gol! O gol! O gol! O gol! O gol! Voa, Anísio Cabral! Sonhos, Anísio Cabral entrou e poucos minutos depois estava a fazer o golo, a primeira vez que toca na bola, marca Anísio nas asas de Anísio Cabral. Ora viva turma da SLB. Antes de mais, espero que esteja tudo bem com todos. Que todos estejam de saúde, estejam de coração saudável. Não deixe que os jogos não permitir que os jogos simplesmente possa causar algum dano aí. Principalmente os que têm coração fraco. Mas enfim, digamos que, modesta parte, Benfica é o responsável por isto que nós às vezes passamos, né? Ficar naquela tensão do jogo até o final. O jogo às vezes que inicialmente parece ser fácil, mas face a todas... tudo que tem em jogo, né? Tudo que tem... que é o propósito do campeonato, faça com que a gente esteja sempre jogando sob pressão. Pressão dos jogadores, pressão dos adeptos, pressão de todo mundo. Mas enfim, chegando hoje com mais um vídeo, né? Creio que nós pulamos um outro jogo ali, né? O jogo contra Tondela. Pulamos aquele jogo. Mas enfim, como sempre, a gente está sempre... Olha isso só, né? Faça redundância. Faça redundância. Mas de qualquer forma, estamos aqui sempre para dar as caras, não deixar os nossos seguidores de lado. Então é isso, chegando hoje com mais um vídeo. Eu, Geldes Major, no Lopes, João Milton Bonfim, para analisar Benfica 2, Alverca 1. Um jogo daqueles que... O desfecho, acho que, pela forma como foi, vale por tudo que nós presenciamos, né, cara? Porque Garotinho tem estrela, né? Como diz no Brasil, o moleque tem estrela. Que estranho. Pois é. Mas antes salvou nós a noite partimos hoje. aqui. Salvou mesmo, cara. Mas antes de nós partirmos aí para as análises e tal, né? Como sempre, não deixar de pedir a galera que nos acompanha sempre e ainda não é inscrito, fazer lembrar que basta clicar naquele botãozinho vermelho. Bom que vocês vão estar sempre acompanhando todos os conteúdos que são novos. Às vezes o YouTube simplesmente não ajuda aqui, né? Não favorece por nosso lado. Então contamos com todos para justamente nós aumentarmos essa família aqui, família benfiquista. Fazer um dia a nossa voz ter um alcance maior. Pois é, no Lopes, José Manuel, como é que vocês estão, cara? Como é que foi o jogo hoje para vocês, cara? Tiveram tranquilo? Sofreu muito? O coração bateu muito? Se não sofrer, não é Benfica, né? Pois então... é, né? Pois é, cara. O Benfica Tinha que é ser isso. sofrido. Cara. Quem é benfiquista e quem vive o Benfica sabe que do nosso lado tem sempre aquela... Nada vem fácil, nada vem fácil, velho. Do nosso lado as coisas nunca vêm fácil. E é preciso sacrifício, né? Yeah. Nada é fácil para ninguém. Então, e para Benfica parece ser um pouco mais... Então, quando os adversários vêm jogar com o Benfica, vêm com mais ânimo, né? É a montra, é o palco ideal, eles sabem que está todo mundo assistindo, então cada jogador também quer fazer a sua parte. Sim, os caras querem mostrar. É aí que a coisa pega, né? Dimensão Benfica, e agora
e agora muito mais, né? Benfica ganhou do Real Madrid, então tá todo mundo querendo provar que também pode ganhar do Benfica, fazer história. E modesta Mas, parte é válido, né, cara? É válido, inclusive, pegar no gancho aqui, mas não aí tirando temos do o teu, Anísio Cabral, né? não tirando tudo, tirando o teu raciocínio, que é o seguinte, cara. É, convenhamos que isso não é de hoje. Benfica sempre foi Benfica. Então, qualquer que fosse time que fosse lá, tanto o Estado da Luz, porque até mesmo quando joga na sua casa, parece que nós temos mais torcedores do que propriamente a equipa que joga em casa. Sim. Só que, face ao momento do time, o adversário ele chega num ponto em que, tipo, até, entre aspas, ele até meio que. Epá, chuta a bola, sei lá, deixa rolar porque vê que, epá, não há muito o que fazer. Nós já tivemos Benfica em vários momentos assim, que o adversário não tem hipótese nenhuma. Entendeu? Agora, quando você está numa época que o adversário olha que várias pessoas já foram para lá, entendeu? Já tiraram pontos. A motivação vem em dobro. É sempre aquela coisa. Se sou eu também treinar num time pequeno, se sou eu também que tenho, sei lá, algo que supostamente é mais fraco, inferior, sei lá o que for, se eu sei que tem essa brecha, até mesmo pro nosso lado, convenhamos também, até mesmo pro nosso lado. Você joga, por exemplo, você é um Benfica, joga com o Real Madrid. Quando você vê um Real Madrid perdendo para ou perdendo, quase perdendo para um time que está na segunda divisão, ou sei lá, que é do Campeonato Espanhol, numa taça ou coisa e tal, você vai olhar e dizer assim, pá, nós temos chance. Entendeu? Então eu acho isso muito válido. Só que o que não é válido é simplesmente Benfica em circunstância que permite certos momentos de jogo. Tá entendendo? É isso. Epá, pessoas vão dizer, com todo respeito à equipa adversária, mas tipo, olha o orçamento, olha a estrutura, olha todo o pacote. Contexto, isso. Entendeu? Então, tipo assim, é a realidade. Do mesmo jeito que nós olhamos às vezes para cima, para os tubarões europeus, epá, eles também têm que, de uma certa forma, nós temos que impor ao ponto de que eles também olhem para cima. Tipo, epá, vamos tentar. Mas não é tipo, às vezes eu vejo que os times chegam ao estado da luz muito à vontade. Chega, tipo assim, eu sei que estão ali para fazer o jogo da vida, mas chegam muito à vontade. Tipo assim, dá. A sensação, tipo assim, que dá. É que tem Entendeu? momentos, né? O mau momento também faz isso, Pois né? é. Mas antes você. Eu não quero que a gente perca ali a linha de raciocínio, por isso eu, não vou, eu vou voltar a palavra no Lopes, que estava Exato. falando, que eu interrompi. Entendeu? manda ver, irmão, manda ver. Sim, foi um jogo sofrido muito por culpa também da eficácia do próprio Benfica, né? Opa, lógico, a gente também não pode deixar de falar das decisões da arbitragem, mas antes disso, o Benfica teve toda a responsabilidade. Nós tivemos algumas oportunidades claras e falhadas, outras que o goleiro também parece que também estava no seu palco ideal, não é? Para mostrar que sabe, pode mais. E fez uma vida bastante difícil para o Benfica, né? Criou uma dificuldade extrema ao Benfica. E no Mas Lopes, no Lopes só uma adenda, cara. Nós pulamos o jogo justamente contra a Tondela, né? Onde o Viste, goleiro viste, fez o viste o melhor que é que jogo da o vida goleiro dele, fez, jogo da né? temporada, o melhor jogo da temporada. pois Viste, é, né? Sim, sim. É só é mais a um. montra, é a montra. Quando tá o Benfica, quando é contra o Benfica, é isso. Mas o Benfica foi muito superior ao Alverca. Lógico que o Alverca aproveitou, né, alguns contra-ataques, mas o Benfica foi muito superior. Criou bastante oportunidade, chutou bastante a baliza. E o goleiro teve algumas sortes também, né? A Alverca criou duas oportunidades, uma marcou e a outra o cara falhou também a la Pavlidis. E pronto. Foi um jogo consistente, mas muito sofrido, desnecessariamente. E outra coisa, nós estamos aqui para falar do Benfica, óbvio, né? Mas, epá, futebol como tudo, a gente aborda todos os lances e, enfim. Com certeza,
quando alguma coisa está ligada aos jogadores do Benfica, tem sempre um impacto maior. Mas ninguém vai comentar nas mídias aqui, nas TVs, ou sei lá o que for, o gol que Soares perdeu no jogo de taça antes de o rapaz, o menino que fez, foi o Kenda, né, que fez o gol 3-2 do Não, Catam. Não, Gênio Catam, Catam. Gênio Catam. Eu não sei se vocês viram um gol que... não vi nem a Não, por acaso não assisti o jogo, não. não assisti. Então, se nós reclamávamos daquele gol que Pavlidis perdeu contra Porto, quando vocês tiverem um tempo, dá uma olhada lá, se é que esse jogo está disponível para ver, dá uma olhada lá no resumo desse jogo lá, veja o gol que o Soares perdeu. Simplesmente assim, epá, a pessoa gosta muito assim, quando o assunto, como eu já disse, quando o assunto é Benfica, tem sempre muito mais ênfase, né? Mas possivelmente ninguém vai comentar, porque primeiro o Sporting ganhou, entendeu? Segundo, porque justamente não é Benfica, entendeu? Mas só me veio isso na memória, porque justamente quando o Lopo fala que o cara perdeu o gol a Pavlidis, claro, a única referência que as pessoas vão ter é Pavlidis perdendo aquele gol O artilheiro contra do Porto. campeonato, né? E é um jogo de taça também, entendeu? Sim, sim. Mas enfim, Jorge, Mas se não falar do Benfica, não dá audiência, né? Os caras precisam falar do Benfica para ter audiência. Senão. pois é, Jorge, Mourinho faz umas alterações, né? Que acho que ele faz muito bem. É aquela coisa, só espero que ele não esteja dando privilégios, entendeu? Só porque jogador é esse e aquilo, não sei lá que e tal. Porque modesta parte também, acho que em Tondela também ele já tinha feito outras alterações também, né? A equipa também entrou um pouco modificado. Por que eu falo isso? Temos alguns jogadores que estão a voltar. Temos alguns jogadores que já estão a voltar. Porque uma voltou, até mesmo na entrevista hoje de Mourinho, ele diz que Luque Bacchio talvez daqui a 2, 3 jogos também estará de volta. Entendendo? Exato. Então, tipo... E aí Benfica entra com este 11, na qual, basicamente, nós temos o Rafa fazendo o papel do Sudakov. Sudakov. O segundo atacante. E aí eu vou te perguntar basicamente, tipo assim, o que é que você achou do jogo do Rafa? E eu vou te perguntar, tipo assim, o jogo como todo, tendo o Rafa naquela posição, você achou a dinâmica muito mais evoluída ou mais aquela sensação de tipo, os caras estão com mentalidade que de fato o Benfica precisa ganhar, ou de repente é aquilo, o jogo com Rafa dá uma cara diferente de quando você tem um jogo com Sudakov. Cara, faça esse... Por que eu estou perguntando você isso? Porque até mesmo nós aqui, durante algumas outras análises que nós fizemos aqui, nós víamos criticando o Sudakov, porque o Sudakov é aquele jogador que é o seguinte, tem muito bom passe de bola e tal, enfim, em algumas circunstâncias até tipo segura muito o jogo, mas fica sempre faltando aquele jogador de infiltração, aquele jogador mesmo para cair lá dentro, sabe? Sim. Estava jogando mais à esquerda, depois que foi pro meio. Não, mesmo quando foi pro meio, em alguns jogos, tirando o jogo de Real Madrid, que de fato ele jogou muito bem, mas mesmo em alguns jogos, tipo assim, poxa, você via sempre muito passe lateral, tipo, sabe, recua na verdade, de bola. Não é só o Sudakov, né? E temos também que entender que quando ele vai pro meio, ele precisa ter mais aquela colaboração dos companheiros para que a jogada flua, para que os passes saiam de maneira certa, porque ele... Assim que ele olhar para o lado, ele fazer o passe, o cara já está pronto para receber. Sim, Joy, mas a questão é que é o seguinte, por que eu estou falando você, não pedi você que analisasse exatamente o Rafa em si? Eu entendo, e do mesmo jeito que muitas vezes nós falamos, a ponta de lança não está fazendo gol porque a bola não está chegando, tá entendendo? Mas tudo tem a ver também com questões de posicionamento, forma como o jogador se enquadra no campo, a forma como ele busca o jogo. E a jogada por exemplo, com uma boa dinâmica também, né? A dinâmica ela precisa ser construída ao longo do tempo. Por que eu digo isso? Por muitas vezes, não passa a sensação para vocês que o Benfica fica um tanto sem ousadia de querer partir para cima do adversário, mesmo até quando o adversário está fechado. Entendendo? Sim, fica muito receio, fica muito receio de passe para a esquerda, passe para a direita e tal, e você não vê um passe de infiltração. Tipo, o jogador parece que os que estão no meio têm medo de pegar na bola. Ou em algumas vezes que pegam a bola, embananam tudo ali, nunca consegue segurar uma bola para ou ganhar uma falta na cabeceira de área,
entendeu? Ou conseguir ganhar uma bola para virar, chutar para a baliza, tá entendendo? Por isso que eu pergunto a você, em termos de. Porque você começa a ver uma construção de um estilo de jogo que muitas vezes não nos agrada, porque você vê sempre jogadas tentando jogadas laterais. Laterais é essa que, inclusive, às vezes nem tem cruzamento, é só passe para lateral, tende a atrair defesa adversária para a linha de escanteio, para depois voltar para o cara que vem atrás tentar fazer um cruzamento, que às vezes faz, às vezes não faz, entendeu? E aí, quando você tem um jogador que consegue fazer, digamos, jogadas individuais de desequilíbrio, por exemplo, até mesmo em posicionamento, gestos de corpo e tal, entendeu? Exato. Modesta à parte, quantas vezes a gente não vê jogadores até jogando sem a bola? Quando a gente fala, né? O cara tá jogando sem a bola. Mesmo sem a bola, o cara consegue, tipo, desestruturar a linha defensiva. Por isso que eu quis que você comparasse justamente essa diferença desses dois jogos, entendeu? Porque Rafa, basicamente, é isso. Fez o que supostamente Sudakov foi contratado para fazer. E em termos desses dois estilos de jogos, se você conseguiu sentir assim alguma coisa assim de diferente, ou é simplesmente, sei lá, o mais do mesmo, sei lá. Bem, para começar, dizer que o primeiro tempo foi o primeiro tempo foi bem estranho, um jogo bem estranho, porque o time estava meio desligado, não conseguia fazer 2, 3 passes consecutivos, né? E isso deu asa para o Alverca conseguir fazer as jogadas que eles estavam fazendo. Vi muitas vezes a defesa do Alverca trocar a bola lá atrás e sair com jogada construída desde trás até o ataque. E o lado esquerdo do Alverca deu muito trabalho, com o Chiquinho querendo mostrar que é o craque que, que um dia começou a despontar e depois não fez nada, né, além de ir para o Wolverhampton e voltar, né, e está no Alverca agora. O Rafa naquela posição, né, ele começou assim com o Schmidt, Roger Schmidt, que ele foi para aquela posição de segundo avançado e joga muito bem. No início ele ainda estava meio perdido, ainda precisava conhecer bem os companheiros para poder fazer aquela ligação e para poder fazer as jogadas evoluírem. E começou a melhorar lá para o final do primeiro tempo e no segundo tempo jogou muito bem. A questão é que com o Sudakov tem um toque de bola diferente, né? Assim, ele faz essa jogada muito bem. Ele não tem aquele passe rasgado que a gente sempre viu um meia do Benfica fazendo, né? Nos jogos, principalmente no time o Benfica do Jorge Jesus, sempre teve um jogador que fazia aqueles passes para o meio que deixava as defesas completamente desnorteados. Hoje não temos esse jogador. O Sudakov tem muito bom toque de bola. E o problema é que ele às vezes segura demais a bola. Quando jogadas que mereciam passe de primeira ou receber, girar e passar, ele recebe, gira, depois tenta passar. E aí, com isso, ele perde tempo. O Rafa é um pouco mais rápido nisso. Então, com o Rafa jogando naquela posição, quando ele tiver mais tempo do jogo, eu acho que vai fazer mais sentido jogar o Rafa do início naquela posição do que o Sudakov. Porque, primeiro, o Rafa é mais rápido, né, muito veloz, e sabe fazer toques de primeira que deixa o companheiro bem posicionado para poder finalizar. Então, acho que a gente só ganha com isso. Sim, porque você percebeu. Claro, o Sudakov também já teve alguns lances, inclusive jogo contra Porto, quem faz gol é ele, né? Sim. O jogo Foi jogo que Foi jogo de. Jogo de taça? Não. De taça. Não. A gente perdeu. Sporting, jogo contra o Sporting, nós empatamos já. Exatamente. Foi ele que fez o gol. Porque se você for reparar lá, por exemplo, teve para aí pelo menos uns 2 ou 3 lances do Rafa na linha de completar a jogada. Entendeu? Isso. Coisa que muitas vezes nós cobrávamos disso. Poxa, cara, não é possível que. Dá a sensação que só Pavlidis alguma vez Leandro Barreiro, mas tipo, toda vez o jogador chega na linha de fundo para tentar um cruzamento, sempre recua a bola, parece que não tem pessoas dentro da área para poder. E o que eu estava percebendo é que por uma eventualidade o Sudakov começou a evitar de fazer isso, não sei, começou a, sei lá, jogar mais para frente. Você, por exemplo, tem uma jogada que eu critiquei, né, do Ausnes, que eu critiquei e até mandei áudio lá no grupo. Porque nós saímos em contra-ataque. Foi uma roubada de bola bem feita, saímos em contra-ataque. Só que, ele tinha 3 jogadores do lado esquerdo, que estavam bem posicionados para poder receber a bola, e ele preferiu parar
girar e tentar fazer passe para o cara que está do outro lado, na linha do fundo. E aí, claro, o defesa se antecipou e roubou a bola. Mas, cara, por quê? Falta aquela coisa. Passe de primeira, aquele toque de primeira que deixa a defesa desmontada. A defesa não vai conseguir antecipar jogadas quando o toque é de primeira. Agora, quando o cara tenta levantar a cabeça, girar e tal, aí perde todo o Já tempo perdeu do jogo, tempo, já, tempo de a jogada. defesa já se Agora, quando recompôs, vamos- os caras já exatamente. voltaram. Na verdade, o bom jogador faz isso antes de receber a bola, né? Levantou, viu a Exatamente. Ele posição já de- vê o jogador, o companheiro. quando vai receber a bola, já sabe o que vai fazer. Até num Exatamente. toque de primeira e tal. Mas só para complementar aí o que o Joy estava dizendo sobre ou a pergunta do Gelson, Uhum. olha, são dois jogadores que parecem jogar na mesma posição, mas fazem funções diferentes. Diferentes. É bom nós percebermos que o Sudakov ele desce muito mais em regiões onde o Rafa normalmente não desce. Não é? Vem buscar a bola Vem muito buscar a bola atrás muito atrás. E começa constrói a de jogar. trás. O que falta, na verdade, talvez não sei como isso poderá acontecer no Benfica, é ter os dois juntos. Mas os dois jogaram hoje até. Não, Em sim, algum momento de jogo. mas aí o que acontece? Um sendo o complemento do outro, porque o Sudakov desce muito e o Rafa não é, tem a velocidade e o desequilíbrio não é, de chegar à frente não é muito mais facilmente. Mas Então, para isso tem acontecer, que sai o no Rafa para isso tem contexto. que acontecer- jogar do extremo. Exato. Eu Não é acho- fácil. ou só se Isso você é por isso que eu não sei só se você como. tirasse o Hasner, né? Então, O Frederic. Não dá para tirar o Austin, porque se Por vai isso que eu disse ser que eu meio não campo. sei como, Não, mas se você quer recuar um pouco mais o eu acho que Sudakov e manter. o estilo Fala de aí, jogo fala aí, é Mop. complementando o outro. Entendeu? Lógico que o Rafa é muito melhor segundo avançado do que o Sudakov. Fato. Exato. Então, da minha opinião, para isso acontecer, ou tiraria o Sheldrup ou o Prestiani. Aí você Sheldon tá colocaria o jogando bem. Exatamente. O Prestiani Tá, também. tá fazendo. muita raça. Mas eu acho que eu ainda tiraria o Prestiani e colocaria o Rafa naquela posição. Que aí a gente ia ter dois jogadores que poderiam trocar Não, de posição. e olha só a situação curiosa, né, cara? Durante algum tempo, o Sheldon E aí foi não precisa mexer no colocado. meio de campo. Sim, sim, mas durante algum tempo, o Sheldon foi colocado do lado. Entendeu? Exato. E foi se dando oportunidade para o Cristiano devido à raça do jogador, a forma como ele tinha de, às vezes, recuperar a bola e tal. Inclusive na esquerda, Jogador, né? jogador Na briguento. esquerda. O jogador briguento. Passam ele para a direita e coloca o Sheldon. O Cristiano não baixou de intensidade, continua jogador mesmo, até num momento de crescimento. Isso. Só que ainda me dá a sensação que o Sheldon faz alguma coisa que o Cristiano não faz. Sheldon eu acho que ele em um contra um é melhor. Ele em um contra um é melhor que Cristiano. O Cristiano é mais rápido. Uma jogada de contra-ataque, ele é mais rápido. Ele tende a ir mais para a linha do que o Prestiani. Ele vai baixo para dentro. Exato. Tá entendendo? Então, assim, eu não. Claro, basicamente o que eu fosse dizer aqui é basicamente complemento daquilo que vocês já disseram ali, então não adianta a gente estar bater nas mesmas teclas, mas é bom situar justamente alguns jogadores individuais, né? Justamente como nós citamos agora o Sheldon. É aquilo, né, cara? Nós precisávamos de um ala. Estávamos em janeiro. Precisávamos de um ala. E sempre aquela coisa assim, venda Sheldon, porque nós precisamos de um ala. Cara, íamos arrepender, né? vai haver momentos em que, de fato, ele vai baixar um pouquinho de intensidade, vai fazer um jogo menos conseguido, alguma coisa e tal. Mas imagina se nós tivéssemos a ver um Sheldon, esse Sheldon num time que Benfica supostamente tivesse vendido ou emprestado. O que é que nós estaríamos a dizer agora? Você está entendendo? Porque o que acontece? Eu tenho cá para mim. Lembra quando vocês não vão lembrar, mas em alguma vez, né, em algum vídeo que nós já postamos aqui, eu disse assim: Benfica acaba muitas vezes queimando alguns jogadores justamente devido ao modelo de jogo. O jogador não sobressai porque ele não consegue se encaixar no modelo de jogo. De repente você tem um jogador que precisa de um meio de campo mais sólido, por exemplo, porque assim ele se calhar não precisa
digamos, ter muito trabalho na hora de disputar bolas, entendeu? Ou de repente não precisa de ser tanto. Não estou falando exatamente exclusivo de Sheldon, estou falando só em algumas situações que você tem alguns jogadores que a característica dele é tipo assim, tá na posição certa para definir jogada ou desequilibrar jogadas. Você pega um jogador muitas vezes ele tem que descer para defender, ele tem que subir. Tem jogadores que fazem isso muito bem, mas tem outros que não. E você pega um modelo de jogo que de repente ele não se encaixa naquilo, só olha ele como se um flop, vai olhar como sei lá o que for. Enfim, é como eu disse, ele pode chegar a fazer um jogo menos conseguido, mas Acontece. nitidamente você vê que dos últimos jogos para aqui, ele, se bem que ele já tem mostrado isso em algum momento. Sim, só que Em ele alguns jogos oscilava, assim, ele oscilava muito. oscilava Né? muito. Em Então, bom tipo, desempenho e desempenho cabia prático. justamente o treinador observar aquele momento de auge, aquele momento de alto nível, entendeu? Que o jogador tem, analisar se aquele momento de alto nível é compatível com o nosso Benfica e corrigir o momento pior. Que às vezes dá para fazer. Exatamente, eu achei o que está acontecendo. E isso também a subida de rendimento desses jogadores também acontece no momento em que Mourinho não tem jogadores para meio de campo, que todos machucaram, né? E aí ele passa o Alges para meio de campo junto, fazendo a dupla com Leandro. Curiosamente, o lugar que o Friedrich Rosner E, sempre fez, sim, sempre se deu melhor. sim, só que no entanto, toda vez ele sempre é a posição dele de origem, mas só que ele nunca jogou nessa posição do Benfica inicialmente nos jogos. Então, quando ele fazia algum jogo nessa posição, ele eu não sei se é pela falta de rotina ou se é por o momento do time, ele não rendia naquela posição. Né? Ele tava muito bem jogando de extremo, só que depois começou a baixar de rendimento. Aí foi colocado nessa posição do meio de campo, que é a posição dele, e tá rendendo. E o time começou a jogar melhor. E como ele tem também do lado um jogador que é muito combativo, que é o Leandro Barreiro, que dá muita luta, né, no meio de campo, isso tá dando, e os dois estão muito rápidos, né? Isso tá dando resultado. Ele não é aquele meio de campo agressivo, porque ele precisa ser mais agressivo. Se ele fosse mais agressivo, porra, aí teríamos um time muito mais consistente. O problema é que ele é meio de campo, ele tem bom toque de bola, ele faz boa cobertura, mas ele não é agressivo, ele não tem agressividade. E diante disso, bem, obviamente quando qualquer jogador volta de uma lesão, o primeiro lugar para ele, o primeiro lugar reservado para ele é banco. Sim, Então, jogador como o Richard Rios, o Luque Bacchio, esses caras quando voltarem, pode ter que entrar, vamos ter que esperar um pouco, entrar vão aos ter que poucos, esperar né? ali. Porque assim, não faz sentido mexer num time que te ganha, que tá ganhando. Né? Então, Agora, para nós até agilizarmos isso aqui um pouquinho, e o Sidney jogando como lateral direito, o que é que vocês têm a dizer? bem, eu acho que ele marca muito mal, ele dá muito espaço nas costas. Ele levou o cartão justamente. Mas é assim, ele não jogava lateral esquerdo, coisa? Não, lateral direito. Direito Uma mesmo? estrela, sim. Ok. O problema do Sidney, ele é rápido. Só que você tem que entender uma coisa. Quando você pode, por mais rápido que você seja, se a bola vem no seu contrapé, né? Porque muitas bolas que ele levou, perdeu na corrida, velocidade para outros jogadores, é porque ele dá muito espaço e ele tenta cortar a bola, ele passa da bola. Só que esse intervalo de tempo que ele tenta cortar a bola e não consegue, o adversário já ganhou a bola e sai em velocidade. Então ele tem que recuperar esse tempo e esse espaço. É por isso que ele fez aquela falta e ganhou o amarelo. Porque aí, tipo, ele dá muito espaço. Você tem que antecipar jogadas, você tem que antecipar jogador. Você não pode dar espaço para o cara ganhar a bola. Ele dá muito espaço. Ele ataca muito bem, sim, mas defender, não, precisa melhorar muito. E uma última coisa que eu queria abordar com vocês aqui. Chuta muito bem com as duas pernas. Sim, isso é verdade. Incrivelmente, né? Por isso que ele, como você não extremo... você não sabe de onde ele vai chutar, que você é com o pé esquerdo, o pé Exato. direito. Mas uma última questão também que eu queria colocar para vocês aqui é que vocês concordam que hoje ficou muito mais evidente. Os pontos que o Benfica andou a perder, tirando aquele lance polêmico, Benfica tem uma coisa que é o seguinte:
faz um gol, e dependendo como o jogo estiver decorrendo, faz um gol. Eu tenho cá para mim que os nossos defesa, eles meio que tipo assim, perdem aquela. Ou eu não sei se é confiança a mais, ou aquela coisa de tipo assim, acho que não vai dar em nada. Entendeu? Dá muita sorte pro azar. Tipo assim, deixa a bola acontecer. Hoje nós vimos dois lances acontecendo. Um deu o gol e o outro quase deu o gol. O cara perdeu, como o Lopes disse, perdeu a Pavlidis, né? Porque ele chutou o cara lá. Não, a bola passou entre as pernas, eu acho. Sim, sim, sim. Também a defesa atrapalhou. Isso. Cara, nós hoje jogamos contra Alverca. Aquele 1-0, se o Benfica leva pelo menos esse 1-0 até intervalo, você acha que nós temos razões para ter sofrido nesse jogo até o final? Não. Por que eu falo você isso? O jogador deve passar na cabeça dele o seguinte, o jogo começou, estamos a dominar o jogo, estamos tranquilos, não sei o que e tal. Na cabeça deles, tipo assim, estamos de boa. Entendeu? Podemos jogar calma aí, sem tanto medo. Mesmo se a equipa fizer um gol, nós vamos conseguir dar a volta, porque nós temos muito tempo para jogar. Porque quando você está já mudando para segundo tempo, eu acho que o jogador fica meio que toca um sino assim, dá um estalo assim, tipo assim, é arriscado. Porque o gol que nós sofremos, você acha mesmo que não tinha como os caras fazerem um pouco mais naquele lance? Você acha mesmo que, tipo assim, é um lance que, tipo, foi mérito do adversário ou o jogador dos defesas tinha a obrigação de fazer um pouco mais? Para todo mundo. O Sidney perde a bola, não consegue interromper a jogada. Ainda bem entre meio de campo e nosso campo. Mas ele também está limitado com o cartão amarelo. Sim, exatamente. Ele já tinha amarelo, então estava meio limitado. O Tomás Araújo não faz boa cobertura, né? Porque ele fez a cobertura com os olhos. A bola passou bem diante do coisa dele. E o Otamendi chega atrasado também, né? No lance deixa a bola passar. Não, o Otamendi não sequer viu o avançado chegando. Não, quem não viu foi o Dal. O Otamendi não chegou atrasado. O Otamendi simplesmente também foi displicente na jogada. Achou que estava tudo dominado. Sem ter dado a olhada para trás direito. E o Dal fez pior ainda. Pois é. Você tá aí vendo? O cara chegou e fez o gol. E aí o tempo vai passando, vai aumentando o nervosismo, jogadas não começam mais a sair, gol que não entra, guarda-redes definindo tudo. É todo mundo querendo resolver ao mesmo tempo. E aí, o Cristiano que começa só no chuta-chuta, chega uma altura começa só a chutar de qualquer jeito, tiro para todo lado. Até que dessa vez ele não tentou resolver sozinho. Teve aquela bola que ele ganhou e deixou pro Austin chutar, ele chutou de perna esquerda para cima. E teve outra bola também, que acho que foi do Rafa, né? Chutou para cima. Poderia ter feito, né, o 2-1 antes. Se na verdade o problema é que o nervosismo ele começa a surgir a partir do momento que o Benfica tem muitos lances e que para dar gol ele não consegue fazer, e quando faz o gol ainda por cima é anulado. E aí começa a vir aqueles filmes, né, dos vários jogos. São 7 jogos que nós tivemos empate, nós perdemos 14 pontos, né, assim. Então, meus amigos, toda essa narrativa é para dizer o seguinte: aos minutos 84, né? 83. Não, ele é 83. Sim, mas o gol saiu aos 84. Sim, mas eu tô falando quando ele entrou. Ele entrou mais ou menos aos minutos 82, 83. Não, 83, isso. Entrou calmamente, com a sua estrelinha, e foi lá com um golpe de gênio, um golaço, e apaziguou as coisas. É isso que nós podemos descrever do nosso menino Anísio. Entendeu? Porque é o seguinte, cara, eu acho que desde João Neves que eu não via um jogador entrar e ter um impacto tão grande logo de cara. É verdade. Eu estou errado? Me corrijam se eu estou perdendo alguma coisa. O gol saiu aos 86 minutos, na verdade. Ele entrou aos 83. Pois é. Eu acho que desde João Neves... 85.
Que tanto ele demorou 30 Ele segundos. nem teve 1 minuto em campo. Não, Ele foram 30 entrou, segundos. rolou a jogada e gol. Isso. Cara, deixa eu então receber, cara. Dois Eu gols. levanto, como você mesmo disse, Não, eu primeiro toque na bola. eu levantei do sofá, Duas tipo assim, vezes, fiz né? assim, É. abri os braços assim, falei, epa. É. Ela precisou, na verdade, foram 29 segundos depois de entrar em cara. campo para fazer o gol. Mas Exatamente. nós bem que precisávamos disso, cara. Precisávamos de um jogador assim, diferenciado. Um jogador. E ele quase fez isso contra a Tondelas. Só que ele chutou a figura de guarda-redes. Isso. Mas enfim, pessoal. Bem, isso foi a nossa visão diante do Benfica 2, Alverca 1. Partilhar com vocês aí também um pouquinho desse bate-papo. Esperar que o pessoal deixe aí nos comentários, né? Pra gente poder trocar ideia e tal. Enfim, nós temos vários treinadores aí de bancada, treinadores do sofá. Quem sabe algumas coisas que nós andamos a enxergar, eles possam ter visto da melhor forma ou tenham visto de uma forma diferente. É para isso que o canal tá aí, né? Pra gente desabafar, se alegrar, debater. E é aquilo, quem sabe um dia a gente consegue ter alguma interferência direta no Benfica. Tomara que. Não exatamente uma interferência, mas pelo menos que interferência no sentido positivo. As nossas análises. No sentido positivo. A nossa visão de fora, diferente do que é visto dentro do campo pela equipe técnica, por exemplo, possa chegar, né? Que nossa. Uma visão, um ponto de vista diferente possa chegar para quem sabe a equipe técnica ou mesmo a galera da BTV. Porque pode parecer que eles não veem as coisas, eles veem as coisas. Eles veem a rede social, veem uma série de coisas, cara. Estão aí a ver. Então, galera, mais uma vez, valeu. Aqueles que nos acompanham até o final, escutam o vídeo até o final. E aquele que chega até o final e mesmo assim não dá o like, não subscreve, tá ali, velho. Dá aquele like aí, clica naquele botãozinho vermelho. Vamos, não custa nada. Entendeu? Próxima vez eu vou até trazer o meu telemóvel pra mostrar assim, olha, tá vendo como é que... Não, brincadeira, pessoal. Mas é isso, valeu, pessoal. Carrega, Benfica. Valeu. Carrega, Benfica. Tamo junto. Tamo junto, hein? Yeah.